Sejam muito bem-vindos aqui ao dia 15 de fevereiro de 2026, em pleno carnaval. Eu quero dar aqui meus parabéns para vocês. Pô, a gente está com a casa cheia. Então, aqui, ó, parabéns para você. Isso aí é um sinal que tu está mandando pro teu cérebro que tu está disposto a fazer o que pouca gente está disposta a fazer. E isso é um ótimo sinal. Um ótimo sinal. Quero aqui enfatizar mais outra coisa. Eu fico muito feliz de ver tantas mulheres aqui comigo. Por quê? Porque, cara, as mulheres elas são excluídas do mercado financeiro, é um ambiente muito machista. E vocês que estão aqui superando esse preconceito, essa barreira, pô, vocês são muito bravas, tá? E eu tenho certeza que aqui a gente tem muito pai de família também. Então, pensa nesse momento que você vai estar aqui como um momento para você estar honrando a tua família, tá bom? E eu já vou começar hoje com uma reflexão que eu tive ontem. Aqui, eu tô falando dos Estados Unidos, tô aqui no Colorado. Aqui são 8 horas da manhã, tem 4 horas de distância aí de vocês. E aí eu tava pensando assim, cara, qual que é a maior ambição do homem? Teoricamente, nada é mais importante do que a tua vida, né? Teoricamente. Tem até aquela expressão, a vida é um presente. A vida é um presente, a vida é um presente, a vida é um presente. Então, se a vida é um presente, nosso objetivo central deveria ser viver 100 anos, 110 anos, 120 anos. A busca pela imortalidade é algo que deveria estar na cabeça de muita gente, está na cabeça de muitos bilionários. Mas o que que faz uma pessoa realmente realizada? Então, a vida é um presente? Não acho que isso é verdade. Não acho que a vida ser um presente é uma verdade. Por quê? Por que que um homem dá a vida pelos filhos? Por que que uma mãe dá a vida pelos filhos? Por que que ela abriria a mão de viver 100 anos, 110 anos e morrer com 30? E morrer com 35 por um filho? Porque o grande presente mesmo é uma vida com significado. Olha que doideira isso. É muito simples esse pensamento. Você talvez já tenha pensado nisso, mas eu quero que você pare hoje para refletir sobre isso. A vida é um presente. Não, isso não é verdade. Uma vida com significado é realmente um presente. E assim, tem muita gente que está colocando o significado da vida em ficar rico, em comprar uma BMW, em comprar uma casa própria, em fazer uma viagem. Me perdoe, mas eu acho que uma vida com significado mesmo é aquela que você está disposto a se entregar pela tua família. Quem aqui não tem filho, talvez não consiga capturar isso que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que quem aqui tem filho sente isso. Você faria qualquer coisa pelos teus filhos. Você sentiria qualquer dor, você abriria mão de qualquer coisa. Você tomaria um tiro por um filho teu, beleza? E isso aqui que eu vou te falar agora, talvez seja algo que você já escutou e seja considerado até por alguns papo de coach. Mas tomar um tiro é uma hora, assim, ó, tomei um tiro, buf, acabou. Ó, acabou dando aula ao vivo. Só Vai, que a vai. gente Aquele acabou. precisa. Peraí que alguém falou aqui. Só que a gente precisa fazer o sacrifício de realmente perdurar num objetivo pelos nossos filhos. Quem aqui é pai sabe disso. Tu tem que falar todo dia para a criança: come, come, come. A minha filha tem essa história. Pô, senta para comer 2 horas, irmão. Brinca, volta. Aí a comida esfria, tem que esquentar e tal. Então, o processo de criar um filho é todo dia.
Só que fazer isso com amor, com paciência, com mansidão, é o desafio real. E a gente tem aqui a carteira da Olivia, que eu acho que esse também é um sacrifício que está acessível para todo mundo aqui. Quando eu decidi criar a carteira da Olivia, foi exatamente para mostrar para as pessoas que se elas começarem a programar isso desde cedo para os filhos, sinceramente, pô, eu já fiz mestrado, já fiz MBA, já estudei, gastei pra caramba com educação. Mas o que que é melhor? Tu com 35 anos, receber 5 milhões, 10 milhões dos teus pais, ou ter um diploma de uma faculdade que hoje em dia a gente nem sabe como é que a gente vai usar, devido a essas mudanças aí de tecnologia que a gente vai ter, né? Então, eu não tô falando aqui para ninguém estudar. Eu faria de novo. Por quê? Porque meu pai tinha dinheiro para pagar tudo. Meu pai tinha dinheiro para me dar os 10 milhões e para pagar a educação. Mas tem gente que vai ter que escolher. Tem gente que vai ter que escolher. Aí não vão para o pensamento extremista das pessoas. Ah, mas vai receber 10 milhões e não estudou, e não vai ter, não vai saber o que fazer. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que dar direcionamento para o teu filho para que ele tenha as ferramentas corretas, para que ele tenha discernimento, para que ele tenha sabedoria. Foi até um post que eu fiz hoje no Instagram aqui, de Provérbios, capítulo 23, versículo 24, né? O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e orgulhoso dele. Então, não vou investir na educação do meu filho, vou juntar dinheiro aqui por um longo prazo e vou dar uma bolada para ele lá quando ele tiver 30 anos. Cara, mas tu vai botar ele na Bíblia, tu vai botar ele nos valores cristãos, você vai mostrar a palavra para ele, vai dedicar o teu tempo para ele. Isso vai formar um ser humano com valores, com princípios. E é essa que deve ser a nossa dedicação, pelo menos no meu entendimento, né? E assim, não é uma coisa que eu tô falando do nada. Tem ali no meu bairro, onde eu moro, lá no Brasil, uma escola que custa tipo 12 mil por mês, 15 mil por mês. Eu não vou botar minha filha nesse tipo de escola. Eu vou botar a minha filha numa escola justa, boa, mas que eu não pague esse investimento inflacionado que é a educação formal hoje. E quando eu falo de que existem outras vias, é você explorar o melhor custo-benefício. Eu realmente acredito que o que eu entrego dentro dos meus programas, do meu ecossistema, mentoria Start Milionário, é, sala de opções, sala cripto, Master Business, é um valor de investimento ínfimo perto de tudo que eu entrego. Por quê? Porque eu gastei milhões para adquirir esse conhecimento, esse know-how, e eu boto direcionado para ganhar dinheiro. Eu até estava falando aqui com o Pablito que é o seguinte, quando a minha filha fizer 10 anos, eu já vou falar para ela que tem que trabalhar. E quais são as coisas que eu acho que uma criança tem que saber? Um adolescente, né? Ele tem que saber investir e tem que saber vender. Se você sabe investir, você sabe vender, tem conhecimento da palavra e você tem uma regulação emocional boa, cara, tu já tá na frente de 90% das pessoas. Alguém tá discordando aqui do que eu tô falando? Eu tô falando besteira aqui? Se eu estiver falando besteira e assim alguém discordar, por favor, se pronuncia aí, porque eu também não tô querendo aqui cagar regra, tá? Se você pega os gráficos aí do custo das universidades, o negócio assim inflacionou absurdamente. Eu acho que o Niltinho, ele é o grande exemplo disso, né? O Niltinho é um aluno meu que chegou aqui com R$ 500 hoje em dia, tem independência financeira. Por quê? Porque ele não é uma pessoa preguiçosa, pessoa dedicada, pegou o que eu falei, aplicou, estudou, revisou. Tava que nem vocês aqui, ó, presente num domingo de carnaval.
Beleza? Então, vamos aqui começar. Eu sempre gosto de dar esse discurso, né? Eu sempre gosto de dar esse discurso. No começo, já dei meu discurso agora. Vamos agora entregar aquilo que eu prometi para vocês. Vamos falar um pouquinho de opções. O Adriana, o que está incluído nesse pacote novo, a Adriana está perguntando da sala de opções, tá? Então, para quem não sabe, a sala de opções a gente fez uma promoção de carnaval, onde ela está com 67% de desconto. O que que você vai receber, Adriana, no que você comprou, tá? Você vai receber as recomendações, você vai receber as mentorias semanais comigo, com o Fernando Kling, acesso à sala de opções dos Estados Unidos, acesso à sala Hilo Nitro Explosion, tá? Tudo isso. A Master também está com desconto de R$ 10.000, tá, o SB? Tá saindo de 50 por 40 mil, tá bom? Beleza? O Cris, tá aí? Hum. Eu vou abrir aí esse desconto de novo aí para a sala de opções. Bota o link aí para quem quiser. SB, se for do teu interesse aí, aproveitar esse desconto da Master também, coloca o teu nome e o teu telefone aí que eu vou mandar a minha equipe aqui entrar em contato contigo, tá? Boa. Então é isso. Tá falando com o Pablito já. É o Sérgio? Beleza. Se for o Sérgio, eu sei quem é. Se for o Sérgio, eu sei quem é. Show. Galera, então vamos entender aqui como começar a operar em opções. Lembrando, o que que é uma opção? A opção, ela é um derivativo. Esse é o nome em finanças que a gente dá para esse instrumento. Então, ele deriva de outro ativo, tá? E antes de eu começar a falar da teoria, eu vou te mostrar na prática como é que funciona isso aqui, tá? Então, a gente tem a Petrobras aqui, que é o ativo com maior liquidez da Bolsa Brasileira, né? Petrobras, Vale, fica alternando. Então, a gente parte de três princípios. A gente parte do princípio que está tudo no preço, então a gente não precisa ler notícia. A gente parte do princípio que os preços se movem em tendências. E a gente parte do princípio também que existem padrões no tempo que se repetem. E aí, para simplificar aqui e ser muito rápido, tem esse indicador aqui. E esse indicador, ele é um indicador de tendência. Muito simples, tá? Então, qual que é a lógica? Toda vez que o preço estiver acima do pontilhado amarelo, você tem uma tendência de alta. E toda vez que você tiver o preço abaixo da linha amarela, você tem uma tendência de baixa, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? A partir do momento que eu identifico uma tendência na ação, eu vou para o derivativo, tá? Então, naquele dia, que foi o dia 13, aqui ó, dia 13 de janeiro, que foi o primeiro dia da tendência, é o dia que dá o gatilho para você agir, tá bom? O gatilho para você agir. E nesse dia você vai lá na opção, que é o derivativo, e você compra essa opção, tá bom? E você vai carregar essa opção até o dia que essa tendência acabar, que coincidentemente foi o dia 13 de fevereiro, um mês depois. Então, qual que seria o processo que você deveria fazer? Você vai abrir aqui uma boleta. Boleta é tipo uma comanda de bar. E aí você vai botar o ativo que você quer negociar. Aqui nesse dia 13, esse ativo ele estava sendo negociado por 75 centavos na hora que a gente enxergou isso aqui. Então você botaria aqui, ó, 75 centavos.
Você botaria a quantidade mínima para você executar essa estratégia é 100 unidades. Então, 75 centavos vezes 100, você gastaria R$ 75 para fazer isso, tá bom? Aí, nesse dia aqui, você encerraria essa posição, tá? Você encerraria essa posição nesse dia. O que que você faria o resto desses dias todos? Você não faria nada. Você não faria nada. Você fica quietinho. Então, quando eu falo aquela história, você só precisa de 15 minutos para executar isso aqui na prática. Vai ter dia que não vai ter que fazer nada. Vai ter dia que não vai ter que fazer nada. Então, imagina que você comprou isso aqui por 75 centavos e aí você teria que vender aqui nesse dia. Lembra que eu sempre falo que no mercado financeiro você tem que saber o porquê que você entra, porquê que você mantém e porquê que você sai. Então, por que que eu entro? Porque virou a tendência. Por que que eu mantenho? Porque a tendência se mantém. Por que que eu saio? Porque a tendência virou. Então, aqui isso fechou a 5,30. Se eu comprei algo por 75 centavos e eu vendi isso por 5,30, você fechou isso por R$ 530. Teu lucro foi o quê? R$ 455, que foi essa diferença. Beleza? Então, isso aqui é a lógica que a gente tem que seguir nessa metodologia. Se a tendência for de baixa, aí você vai comprar outras opções. Mas eu já te mostrei aqui o que que é o início disso, né? Então, como é que você começa a operar opções? Primeiro tem que se perguntar: tem a conta aberta? Se você não tiver a conta aberta, você tem que abrir uma conta na corretora. Você vai operar o mercado B3. Você pode abrir posições em várias corretoras, tá? Eu estou aqui falando dessas três porque são três grupos empresariais distintos e eu não tenho acordo com nenhuma instituição financeira, então tanto faz aonde você vai abrir, tá bom? Eu não, para mim não importa onde você vai abrir. Essas três aqui elas vão funcionar certinho, vão ter custos diferentes. A mais barata aqui, se eu não me engano, é a Genial, tá? Se eu não me engano, mas tem que conferir aí. Se você já tem a conta aberta, você vai ter que começar respondendo um questionário chamado Suitability, beleza? Isso vai determinar qual que é o teu nível de risco, o teu perfil como cliente, e isso é uma regra do mercado financeiro chamada Know Your Client. Conheça o seu cliente, tá bom? Aí você tem a plataforma dentro da corretora. O que que é a plataforma? É exatamente isso aqui que eu abri e te mostrei na prática já antes, como é que é rápido, tá bom? Beleza? Você tem a plataforma? Sim ou não? Se você não tem a plataforma, você tem que baixar a plataforma Profit Chart ou você vai baixar o teu home broker, beleza? Se você tem a plataforma, qual classe de ativo você quer operar? Opções. Aí você tem que identificar três pontos: o preço, a quantidade e se é compra ou venda. E isso vai depender da tua estratégia, do teu estilo de investimento. Você pode investir como trader ou como investidor de longo prazo. Aqui a gente está tratando de trade, porque a gente quer ganhar dinheiro no curto prazo. Entendeu? E a gente consegue isso através dessa metodologia. Essa metodologia que a gente usa é sobre surfar tendências. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma explicação do que é o retorno à média, tá? E aí vai depender da tendência. Como é que você vai identificar a tendência?
Você vai ter que determinar o período fractal que você está explorando. No caso aqui, é o período diário. E aí você vai determinar se a tendência é de alta ou de baixa. Se a tendência for de alta, você vai usar o indicador explosivo, vai colocar ele no período diário. Se não, você coloca no gráfico, já está. Você vai adicionar o indicador na ação. Se você não adicionou, adiciona. Já adicionamos já. Ajustou o indicador de acordo com o ativo objeto? Não. Aí você coloca no Hello 10. Sim. Você vai identificar se ele está rompendo hoje. Não está rompendo? Fecha o computador e vai viver. Está rompendo? Você identificou qual que é a tendência? Se é uma tendência de baixa, você vai comprar put no dinheiro, colocar 1% do teu capital. Se a tendência é de alta, você vai comprar call no dinheiro, vai colocar 1% do teu capital. Beleza? Então, é simples assim. Simples assim. É muito simples mesmo. Agora eu vou endereçar ali algumas perguntas, tá? Estão fazendo no chat agora, nesse momento. Deixa eu só aqui guardar essa linha lógica de raciocínio e vamos aqui responder. Tá. A Adriana Lopes falou assim: você não pode fazer na prática? Ué, Adriana, quando eu botei aqui a boleta, botei o código, determinei o preço e falei que é para apertar comprar, isso é a prática. Talvez seja tão simples que você nem percebe que é simples assim, tá bom? Deixa eu responder agora as perguntas, tá? Qual que é o pacote que engloba futuros de cripto? Isso aí é a sala de sinais cripto, tá? É a sala de sinais cripto, Enzo. Também tá com desconto aí se você quiser. Mas aí tem que botar o teu nome, o teu telefone, que eu vou pedir para alguém te chamar, tá bom? O Net Fagundes perguntou assim: pode encerrar antes? Tem uma data pré-determinada quando compra? Lembra que eu falei que é o indicador que vai determinar quando é que é para comprar e quando é que é para vender? É isso. Simples assim. Tio Uli, quando você configurou o Profit para dar essa indicação que comentou, cara, tu é aluno, Thiago Santos? Eu mostrei aqui, eu fiz tudo. Por acaso vocês são das pessoas que não estão prestando atenção no que eu estou falando? E estão pensando na morte da bezerra? Vocês são as pessoas que estão escutando a aula aqui, olhando para o Instagram ao mesmo tempo? Sabe por que que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso porque eu sou mal, não, tá? Porque se eu fosse um babacão, o que que eu ia fazer? Irmão, já falei, e eu estou falando aqui de graça. Tem um curso para você comprar e aprender a fazer isso, o passo a passo. E aonde lá eu vou responder quantas vezes tu precisar. Mas eu tô te ensinando de graça aqui. Eu não tô falando pro Thiago, não, tá? Eu tô aqui pagando geral aqui mesmo, porque tem gente que precisa dessa maturidade para aprender. Enquanto tem um monte de gente aí na internet te enganando, só dando gatilho para tu comprar coisa, eu tô te ensinando tudo aqui. Eu mostrei como é que põe o indicador, tá bom? Eu vou mostrar de novo. Então você vai vir aqui, ó, vai inserir o indicador, você vai ajustar o período ideal, tá lá, tá o indicador aqui.
Beleza? Então tá aqui. Simples assim. Show? Foi assim que você coloca o indicador. Tio, quem não comprou a opção Petro B325 no dia 13 de fevereiro de 26, você indica comprar na quarta, dia 18 de fevereiro de 2026? Carlinha, quem disse que era para comprar a Petro B325 no dia 13 de fevereiro de 2026? Vou aqui explicar uma outra coisa, tá? Acho que eu falei isso na última arena. Eu tenho um amigo que ele tem o maior concurso para o Exército do Brasil. E ele percebeu lá que somente 3% dos brasileiros conseguem ler um texto de mais de 15 linhas e compreender o que está sendo dito, tá? O que que isso eu estou querendo trazer? Eu nunca falei para comprar a opção no dia 13 de fevereiro. Então é como se eu estivesse falando aqui, ó, isso aqui é branco. Aí você está escutando, isso aqui é preto. Beleza? Então, foi no dia 13 de janeiro que era para comprar a Petro B325. E era no dia 13 de fevereiro que era para vender. Mas eu tenho uma boa notícia, que é a seguinte: se você estiver operando no mercado financeiro e só estiver tendo prejuízo, é muito fácil você virar esse jogo. É só fazer o contrário do que você estava fazendo que você vai ganhar dinheiro. Simples assim. Beleza? Então, ô Carla, a tua pergunta não fez sentido. E é para fazer o quê no dia 18? É para seguir a estratégia, tá? Tio, essa Petro não veio no grupo do Telegram Recomendações da Sala de Opções. Meu amigo Mauricinho, Mauricinho está sofrendo de qual problema? Comprou o carro e não leu o manual. Comprou o carro e não leu o manual. Então, Maurício, essa estratégia aqui é a estratégia que a gente segue às 5:30 da tarde. Às 5:30 da tarde. Então, existe uma planilha que a gente acompanha todos os dias às 5:30 da tarde. Tá vendo aqui, ó? Petro B325, compra de call. Essa operação, ela durou 8 dias e a gente encerrou ela com 209%. Quem é aluno aqui sabe o que que a gente faz e por que que a gente vendeu isso com 209%, tá? Então, veio a recomendação, mas não veio por escrito. Veio dentro da nossa sala High-Low Nitro Explosion, tá? Vou aproveitar isso aqui para explicar um conceito de consumo do produto sala de opções, tá? A sala de opções, ela iniciou lá em outubro de 2022 como um produto onde o Fernando Kling fazia as recomendações. E aí, ao longo do tempo, ele conseguiu um histórico de mais de 2.100% de rentabilidade com essa estratégia. Só que tinha muita gente que falava assim: mostra na prática como é que funciona, não sei o que lá, mostra na prática. Eu preciso de acompanhamento, eu preciso de alguém mostrando passo a passo. E aí eu decidi colocar um bônus na sala de opções, que é o que eu chamo de sala Invest Club. Então, todo dia, 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, 8:30 da noite, eu tenho o meu time de analistas que entra lá e fica 1 hora buscando oportunidade e respondendo dúvida. Isso está disponível nessa promoção aí que eu botei o link aí para você entrar se você quiser, tá? Eu estou adicionando esse bônus. Aí depois, muita gente começou a se questionar.
Como é que aplica a estratégia dos ganhos explosivos na prática? E aí eu adicionei essa sala Hello Explosion, Nitro. Todo dia às 5h30 tem um analista que abre todas as posições que tem que comprar, fecha todas as que tem que fechar. Ou seja, tudo transparente, tudo para que você entenda na prática como é que funciona. Só para você ter noção, essa aqui é a planilha que a gente acompanha, tá? Isso aqui em 3 meses e meio gerou mais de 500% de retorno. A gente está falando aqui de mais de 211 operações no período. Perfeito? Com total transparência. Tem erro, tem papada de mosca nesse histórico aqui e nesse resultado positivo de 500%. Tá bom? Então isso mostra o quanto essa metodologia é vitoriosa e quanto que ela atende aí as pessoas que têm essa demanda de querer um copiar e colar do que comprar na hora de vender e fazer todo esse processo, tá bom? Como é que funciona a rolagem de opções de compra a seco na estratégia do high-low? A gente faz a rolagem do vencimento em relação ao strike, vamos sempre comprar o the money. Se a volatilidade estiver muito alta no momento da rolagem, como devemos agir? O ideal é continuar na estratégia de compra seco. Não conseguimos encontrar os fechamentos de mercado de recomendações de high-low de outros meses. Conseguimos acesso? Cíntia, a gente começou essa subsala no dia 4 de novembro de 2025, tá? O histórico disso você consegue acessar porque no Telegram as mensagens não são apagadas, tá? O TradingView, para mim, ainda aponta Petrobras em alta. O Eduardo Bulligon falou. Vamos ver se isso aqui é verdade? Para quem não sabe, o TradingView é uma plataforma gratuita onde você pode ver tudo isso sem gastar dinheiro, tá? E olha só, é verdade. Aqui no TradingView ainda está de alta. O que que eu sugiro que você faça, Eduardo? Você vai ser coerente com a base de dados que você estiver usando, tá? Se você estiver usando no TradingView, seja fiel ao TradingView. Se você estiver usando o Profit, seja fiel ao Profit, tá bom? O que eu quero é que você tenha consistência. A gente, dentro do programa, a gente se pauta pelo Profit, porque é uma base de dados mais confiável, tá bom? Você não pode fazer na prática? Já fiz na prática. Bom dia, tio. O que que você acha da estratégia de vender o índice e operar os ganhos explosivos com o dinheiro que entrar no caixa e manter as garantias da Selic? Provavelmente isso aí vai dar dinheiro, tá? Como operar put na tendência de alta? Nós encontramos e nos vídeos do curso Start Milionário você explicou, mas não ficou muito claro para mim. Cristiano Birassi falou. Você tem que vender a você tem que vender a put, tá, Cristiano? Como é que você vende a put? Sugiro que você reveja a aula 5 da mentoria que a gente fez ao vivo, tá? Então, vamos dizer aqui que naquele dia você tivesse querendo surfar essa tendência de alta, vendendo a put. Então, lá no dia 13 nem tinha liquidez, mas você venderia isso e nessa queda de preço aqui você ganharia dinheiro. Não é a estratégia que eu recomendo fazer, tá? Não é a estratégia, porque você não tem assimetria convexa. Você não tem assimetria convexa vendendo a put. Então, isso aí é um erro na execução da estratégia, operar vendido em put na tendência de alta, tá bom? Tia, essa linha lógica de raciocínio está show. Você poderia disponibilizar para os alunos, por favor?
Beleza, eu vou pegar esse mapa mental e vou jogar lá no grupo dos alunos, tá? José Braga perguntou: 1% do capital já seria o que engloba o querer aportar em ações da carteira recomendada, ou 1% do capital destinado a opções. Cada operação de opções é 1% do capital, tá, José? A gente fez no episódio número 11 do Arena a conta do critério de Kelly, quanto você tem que botar exatamente em cada operação. Existe uma conta para você fazer isso, tá bom? Isabela Testoni. Então eu só consigo saber quando virou a tendência no dia depois, ou seja, a possibilidade do preço já ter caído? Não. Isso vai acontecer on time. Quando o preço ele estiver fechando acima da tendência ou abaixo da tendência, você vai conseguir ver graficamente isso, tá, Isabela? Mas tem que acompanhar na hora, tá bom? É possível operar pela Toro Santander? Não. É possível, mas é uma corretora ruim para fazer isso, tá? Tio, agora você está comprado em alguma put da Petrobras? O código de ética dos analistas, ele não permite que eu opere e analise um ativo ao mesmo tempo, tá? Então é por isso que eu não posso estar comprado por lei, beleza? Não sei se vocês sabiam dessa regra. E isso aí para o iniciante é meio estranho, porque ele fala assim: ah, se ele acredita tanto, por que que ele não coloca o dinheiro dele nisso? Mas imagina aqui, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu sei que nunca faria isso, que eu respeito muito, que é o Thiago Nigro. O Thiago Nigro tem milhões de seguidores, né? Imagina se ele fala para comprar alguma coisa e ele compra antes, aí as pessoas comprando aquilo levam o preço para cima e ele vende sem avisar. Isso aí é um crime chamado front running. Eu acho que eu não tenho poder para fazer isso, mas o mercado ele tem uma regra para proteger isso, entendeu? Então é por isso que você não pode operar e analisar os ativos ao mesmo tempo. Recomendar, né? Tio, dá para comprar opções através da XP? Sim, mas a XP é cara, tá bom? A XP é uma corretora tida como cara. Eu opero pela XP, mas dentro do meu patrimônio, o valor é insignificante desse custo, porque o custo fixo da operação na XP, eu acho que é R$ 17. Mas eu, como tenho um volume de capital, eles fazem para mim por R$ 3, tá? Uli, você faz isso com prática. Nós, iniciantes, temos dificuldade de entender, desculpa. É por isso que você tem acesso às aulas gravadas, tá, Adriana? Para você ver. Ô, Adriana, deixa eu te dar aqui um conselho, tá? Eu não sou uma pessoa que eu dou ouvido para desculpinha, tá bom? Ah, mas você é muito duro. Você fala que você é cristão, mas você é muito duro. Eu tô aqui falando o que você precisa ouvir. Então, tem gente que tá precisando que os outros fiquem passando a mão na cabeça. Ah, você é coitadinha, você tem dificuldade para entender. Você tem dificuldade para entender. Sabe o que eu faço quando eu tenho dificuldade em algo? Eu boto 10 vezes mais esforço do que as outras pessoas e não dou desculpa, tá bom? Então, eu tô querendo aqui que haja uma mudança de frequência e mentalidade. Por que que eu tô fazendo essa aula aqui exatamente no meio do dia do domingo de carnaval? É exatamente porque eu quero te mostrar que todo dia é dia para gerar valor para os outros. Todo dia é dia de você botar a tua vida para frente. Eu moro com uma esposa que a mentalidade da minha esposa é: não, você tem que descansar no final de semana, é férias. Eu casei com uma pessoa que pensa assim. Então, não é sobre você excluir essas pessoas da tua vida, mas você tem que ter o teu código de conduta. Então, o meu código de conduta é: se eu tenho dificuldade, primeiro que eu não falo para mim que eu tenho dificuldade. Eu boto isso como um desafio. E eu boto 10 vezes mais esforço. Beleza? E aqui dentro do ecossistema, a gente tem todas as ferramentas para que você consiga, tá? Valeu, Tiagão.
É tão simples que as pessoas ficam com o pé atrás, não acreditam, ficam fazendo perguntas complicadas, tentando complicar o que não é complicado. A mente é braba. Aciona logo o sinal de alerta, defensiva, guarda alta. Tamo junto. Cheguei agora, tô perdido. Sugiro que tu chegue na hora. Tem coisas que quando você chega atrasado, você perde o bonde, tá, Franklin? Agora, você tem duas alternativas. Qual que é a tua atitude agora? Você desiste porque acha que está perdido? Você espera até o final e fica sabendo aonde que isso vai ter a gravação disponível, tá bom? Tio, não consigo usar a Binance. Tem outra plataforma que você pode me ensinar, me recomendar? Existe uma corretora chamada Bybit, tá bom? Ela é de Singapura, ela é muito parecida com a Binance e tem gente que prefere por lá, beleza? Mas eu sugiro operar na Binance que é mais barata, mas ela tem algumas limitações, tá? Quem quiser abrir conta aí na Binance é só clicar nesse link aí. Super estruturado e produtivo, encontro diário, fechamento, mercados com foco nas opções às 17h30. Parabéns, tamo junto. Às 13 horas também com o Filipão. O Filipão é brabo. Entrei em janeiro sem saber nada sobre qualquer tipo de investimento. Já tive mais de três resultados com mais de 100% nas entradas de opções. Parabéns, Robertinha. Você tem propósito, né, querido? Tio, fiz a carteira recomendada de fevereiro moderada no momento, ela está em queda. Essa carteira é para segurar durante quanto tempo? 12 meses. Ricardinho, só de estar olhando para a carteira antes dos 12 meses, isso aí já diminui teu retorno, tá? Existe um viés emocional nas pessoas chamado miopia de aversão à perda, que mostra que quanto mais vezes você olha o teu saldo na corretora, menos dinheiro você ganha. Porque você fica mais sensível a sobe e desce, você arrisca menos, e o que você ganha é função do teu risco que você assume, tá bom? Essas coisas que eu falo aqui, gente, não é porque eu tirei aqui do meu sovaco, não, tá? O meu mestrado ele foi em finanças comportamentais. Por quê? Porque eu entendi em algum momento que a dificuldade das pessoas não é pensar de maneira estruturada, e sim como lidar com as emoções, beleza? No TradingView ele deve estar usando sem contar os dividendos, provavelmente, o Gão. Olha o Gilvan aqui, ó. Gilvan, a sala de sinais, o link já está aqui. Você pode entrar com esse desconto aí que eu tô dando, de 67%, tá? Você não precisa mandar o telefone para mim, eu vou botar aqui, ó, para você o link para você entrar. Como funciona a rolagem de opções na compra seco na estratégia? Você vende uma e compra outra. Cíntia, dentro da sala High-Low Nitro Explosion, a gente mostra na prática como é que funciona isso, tá? Tio, a B3 SA3 é uma boa opção para operar a tendência? Se sim, por que não está sendo utilizada? Usuário do Zoom! Usuário do Zoom! Usuário do Zoom. Usuário do Zoom. Usuário do Zoom. Meu amigo, vamos ver se a B3 ela não está sendo utilizada. Vamos ver. Antes de eu falar alguma coisa, vamos ver. B3. Brape, Brape, Brape.
Deixa eu ver aqui. É que eu tirei algumas ações da sala. Deixa eu ver aqui quais foram as que eu tirei. É, eu tirei. Eu tô focado só naquelas ações que têm o maior potencial, tá? Por que isso? Quando a gente começou o projeto aqui, a gente tinha 29 ações sendo monitoradas. E isso estava sobrecarregando muito os alunos iniciantes, tá? O usuário do Zoom. Então, não é que não pode usar, mas não está aqui na minha lista quente. Porque um dos valores que eu gero para os alunos é também essa curadoria de quais são os ativos com maior potencial dentro dessa estratégia. Não são todos os ativos que são bons para essa estratégia, tá? É, não são todos os ativos que são bons. É tipo assim, tem mulher que não é para casar, mas dá para sair para tomar um vinho com ela. Tem homem que não é para casar, mas dá para comer um pastel com ele, entendeu? Então tem estratégia que é melhor deixar para longo prazo e tem estratégia que é melhor surfar tendências. Essa é uma curadoria que a gente faz e ensina dentro do ecossistema, tá? Tio, vi que você fez uns 700 mil na divulgação do resultado de um banco. Pode explicar o racional? Deixa eu mostrar isso. Deixa eu entender isso aqui. Espera aí. Beleza. Então o Sérgio está falando dessa operação aqui, ó. Então nesse dia aqui eu fiz 777 mil reais de lucro em uma operação só. Isso aconteceu no Banco do Brasil, tá bom? Essa aqui é uma lógica que ela é igualzinha a tudo que a gente faz aqui. Por quê? A gente tem o Banco do Brasil e a gente tem o indicador aqui, né? Então o Banco do Brasil, ele maximiza seu resultado a partir disso. Beleza? Então, você está vendo que a tendência do Banco do Brasil está de alta desde o dia 21 de janeiro? Até então, o banco já subiu 13%. Então, nesse dia aqui, ele deu um spike. Ele subiu 8% nesse dia. Aqui estava com uma alta de 20%, tá bom? E aí, eu usei uma estratégia onde eu recebo dinheiro para assumir um risco, tá? Isso é algo que eu só ensino na Master Business, tá? Porque é complexo. É fácil, mas é complexo. Principalmente para o iniciante. Beleza? Mas essa que foi a lógica, Sérgio. Tia, muitas vezes não consigo entrar na operação na hora que você indica. Quanto tempo depois ainda posso entrar? Eu não indico nada, tá? Eu não indico nada. Método que fala. Tá bom, ô Jorge? Tio, o senhor recomenda usar a XP e a Binance? É o que eu uso, tá? Tio, indica então a BTG? Pode usar também, é boa. Boa tarde, cheguei agora, totalmente leigo. Como faço para ter acesso às aulas gravadas? Você tem que comprar o produto, Salomão. Tô aí colocando ele com 67% de desconto, tá? Maria, parabéns por estar voando e não ter desistido, tá bom?
Tia, estou com dúvida na carteira recomendada. Você disse para segurar por 12 meses, então tem que manter a compra por 12 meses ou vender na tendência de baixa. São duas metodologias diferentes, tá, Juliana? A carteira recomendada é uma metodologia e surfar as tendências é outra estratégia. Você é aluna da mentoria Start Milionário, Juliana? Se sim, sugiro que você veja o encontro 6 da mentoria, tá? Que eu expliquei como é que essas camadas de estratégias, elas são feitas. Oi, Willy, bom dia, tudo bem? Comecei a rodar ontem os ativos na planilha e queria validar se estou utilizando a base e o período da forma correta. Como a base do Yahoo não está mais disponível, passei a baixar os dados históricos pelo Investing. Existe uma maneira de baixar ainda no Yahoo Finance. Se você é aluna da mentoria, Natália, você vai receber esse vídeo depois dessa aula, tá? É isso aí, Welson, tamo junto. Tô passando por isso. Roberto Abreu. Tio, por que que a rolagem é feita quando a opção ela está com 100% de lucro no método? Para você aproveitar as assimetrias, tá? Existe uma coisa chamada violinada, que é quando o ativo sobe, depois ele cai muito rápido. Então a gente pode se aproveitar disso para ganhar dinheiro, tá bom? Adriana, você falou genial, rico, e qual outra? XP, BTG, tanto faz. Ô, Serjão, você tem que fechar a Master o quanto antes, porque senão eu não vou poder segurar esse desconto para você, tá? Se tu quiser pagar 10 mil a mais também, não tem problema. Eu vou gostar de receber. Boa, o Smith, que Deus nos abençoe sempre, Ulisses. Que Deus continue te usando para a honra e glória no nome dele. Tamo junto. Tá esperando o Pablito? Pablo, Pablo. Beleza, vou dar uma chamada nele aqui, tá? Fica tranquilo. Vamos agora fazer algo que eu gosto muito aqui, que é atualizar a carteira da Olivia, tá? Eu acho que finalmente, depois de muito tempo, a carteira da Olivia se desvalorizou. A carteira da Olivia é um projeto onde eu invisto US$ 50 por semana, tá? Então, o primeiro ativo que a gente tem aqui para atualizar o preço é a Berkshire Hathaway, 130,49, último fechamento. Depois, a Marfrig, 18,80. Cara, eu tô com alguma rotina que chega um tempo aqui na aula que eu começo a ter uma vontade absurda de fazer pipi. 132,93 aqui no Google. Bradespar, 23,89. Simpar, 6,56. Klabin, que a gente adicionou aí muito tempo que a gente não adicionava uma ação na carteira. A gente agora pegou a Klabin e olha só, ela subiu para 4,07. Subiu 5% já na primeira semana. Por último, Sval 11, 143,19. Beleza. Aí, galera, segura 2 minutinhos aí que eu vou ter que ir no banheiro aqui, que não tá dando mais para segurar. Quem faz ao vivo tem que lidar com essas histórias. Então, galera, vamos aqui voltar para a carteira da Olivia. Carteira da Olivia, depois de muito tempo, caiu. Caiu 2,5%. Perdi R$ 3.515,90. Tô chateado com isso? Não. Para mim, isso é uma oportunidade absurda. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho, eu sei o valor das coisas que eu faço. E aqui a gente vai fazer o aporte do dia 15 de fevereiro.
de 2026, a gente vai aportar US$ 50. Para quem aqui está chegando de paraquedas, nunca ouviu falar na carteira da Olivia, desde que a minha filha nasceu, eu faço essa série aqui, ó, onde eu invisto US$ 50 por semana para ela. Então, eu vou agora para mais da Klabin. E aqui, ó, o meu objetivo com essa série é mostrar que você não precisa ser um gênio da matemática para ter resultado. Você não precisa inventar moda. Não precisa demorar muito para executar isso. E que é esse plano disciplinado que vai te gerar resultado. Tá bom? Então aqui a gente vai adicionar 65 ações na carteira da Olivia. Então aqui eu vou calcular o preço médio. Então a gente tem aqui um total, um montante total investido na carteira da Olivia, que já soma nessa posição especificamente R$ 810, tá? E isso gera um preço médio de 3,93. Você está vendo que eu não tenho medo de elevar o preço médio? Isso é uma besteira que trava muita gente, tá? Ah, não quero aumentar o preço médio da minha posição. Loucura isso, tá? Então agora eu vou atualizar o caixa, 19 centavos. Então a gente vai fechar a semana aqui com um capital total de R$ 137.414,82, tá? Como eu sempre falo aqui para vocês, a gente mede o resultado da carteira da Olivia em dólares, tá? Então a gente já aportou US$ 12.400 e agora a gente tem US$ 26.000, uma valorização em dólar de 111,89, tá bom? 111,89 é muito dinheiro. Isso aqui é um retorno muito absurdo, beleza? É muito absurdo mesmo esse retorno. E aí a gente também fez o quê? Depois de um tempo, a gente fez aqui uma dinâmica de aportar US$ 50 também por mês em Bitcoin para a Olivia, tá? Então, como é que faz? Você entra aqui na Binance, ativos à vista. Eu já tenho dinheiro aqui, então eu vou só botar o dinheiro, que vai ser R$ 264. Vou adicionar esses R$ 264 aqui. Então, eu fiz lá essa compra a 363,392. 363,392. Então, eu tenho um estoque também de cripto que eu comprei até agora para a Olivia. Agora eu adicionei um pouquinho mais desse estoque, que foi R$ 264 sobre isso aqui. Então, quando eu multiplico o preço que eu paguei, quanto eu botei, quer dizer que eu já adicionei aqui nessa carteira R$ 7.146. E eu tenho essa quantidade de Bitcoin, então o meu preço médio ele caiu para 552 mil. Beleza? Então essa carteira da Olivia de cripto, ela está chegando aqui uma rentabilidade acumulada de menos 40%. Por que que eu fiz isso?
Porque eu queria provar que surfar as tendências nas criptos é melhor do que fazer o buy and hold. E isso tem se mostrado muito verdade, tá bom? Isso tem se mostrado muito verdade. Olha só o que que eu recebi agora aqui desse meu aluno, Thiago. Thiago é brabo. Carteira dele, ó, dando 17,8% em 6 meses. Mais do que o dobro do CDI. Mais do que o dobro do CDI. Uma carteira diversificada, né? Em 6 meses de Master Business. Esse aqui pagou fácil a Master Business com isso. Beleza? Vamos aqui agora salvar isso no dia 15. Show de bola. Show de bola. Então, entreguei aí a minha demanda. Qual o racional de ter adicionado o Klabin? Acho que tá barata, o Sérgio. Eu não olho para resultado de empresa, assim, especificamente. Eu só quero saber se teve lucro ou não, tá? Tio, tem um pouco de dólar e euro em mãos. Tem algum lugar que eu consigo depositar esse dinheiro e colocar crédito na Binance, por exemplo? Não. Você tem que fazer uma transação pública, tá? Galera, quem aqui está querendo comprar cripto para esconder dinheiro, sonegar imposto, não fala comigo, tá? Porque assim, eu não tenho interesse nenhum em fazer nada escondido do governo, porque eu sou do bem. Beleza? Beleza. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui disponível por mais 5 minutos para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou deixar aqui pela última vez disponível para você adquirir a sala de opções nessa promoção que a gente está fazendo de carnaval. O que que você vai levar? Você vai levar a sala de opções que custa 3.000, a sala Invest Club Premium de bônus que custa 3.000, sinais da bolsa que custa 1.000, marco zero das opções que custa 500, o glossário do Tio de opções que custa R$ 100, as mentorias semanais com o Fernando Kling durante um ano por R$ 5.000, a sala High Nitro Explosion que custa R$ 5.000 isoladamente, as mentorias comigo mais 5.000 e a sala de opções americana mais 3.000. Isso aqui tudo dá um total de R$ 25.600. Então, quando você clicar nesse link aí, você vai ter acesso a tudo isso por apenas 12 de 194,56 nessa promoção que eu estou abrindo agora, por tempo limitado, tá bom? Se você não aproveitar isso, depois não vai ficar falando, ah, eu tô perdido, eu não entendo e tal. Beleza? Ô, Adriana, quando você comprou, você recebeu o link de acesso ao Telegram dentro da plataforma. Você vai ter que entrar lá no Telegram e dentro do Telegram você vai receber tudo isso, tá? Simples assim. Tio, por que que as rolagens são feitas com 100% e não com 50%? Porque eu decidi que era 100 o usuário, tá? A aula de hoje também vai receber lá no Telegram, tá? A gravação. Tio, tem promoção da Sala Cripto? Ô, Tamires, qualquer outra pessoa que não tiver interesse na sala de opções, tiver interesse em outro produto, seja carteira recomendada, mentoria Start Milionário, a Master Business, coloca o teu nome e coloca o teu telefone aqui, que eu vou mandar pro meu time de executivos te ligar, tá? Beleza? A Tamires aí, botou o telefone dela. A Tamires é do Rio. Quero aprender a executar sobre opções. Qual que é o curso para mim? Essa sala de opções aí que eu tô te mandando agora, com desconto de 67%, Paulo Bessa. Beleza?
Boa, Railson. Tu vai ter mais de 50 horas de mentoria e tu vai ter acesso a todas as mentorias que já aconteceram de opções dentro do programa, tá? É isso. Como não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. Se você está vendo a gravação disso, parabéns, é só o começo. Eu quero lembrar vocês todos que a presença de Deus é a maior riqueza que existe. Não se confunda, não se distraia. Parabéns aí para todo mundo que esteve aqui presente hoje nesse domingo. Se vocês quiserem, eu dou aula de novo amanhã, tá? Vocês querem? Tamires, sim. Tá, eu vou marcar com a minha equipe aqui então, para fazer outro encontro amanhã. Beleza? Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês, tá?